Salve! Pessoal, eu quero falar um pouco aqui sobre futebol. Eu tenho visto aqui umas notícias. O Dorival Júnior foi demitido da seleção, né? Essa seleção, ela não tem saída. Você pode colocar quem quiser, né? É, o modo com que joga o futebol hoje em dia, não tem para onde ir, né? O time, todos os times hoje do mundo são times muito limitados. A técnica do futebol ela acabou. Então, os jogadores hoje eles só correm e erram muito gol. É incrível como os atacantes eles são ruins, né? Chega na cara do gol toda hora e erra, não consegue fazer gol. Os atacantes hoje. Então, o futebol de hoje é isso aí. Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? É igual o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um jogador bem mediano, né? É um jogador mediano que treina muito finalização. Esse é que é o diferencial dele, né? E como hoje os marcadores eles são muito ruins, não existe mais jogador que sabe marcar no futebol atual. Eles só acompanham a jogada, mas não conseguem desarmar o atacante. A marcação é muito ruim, porque hoje em dia o que acontece? Eles colocam para marcar igual o volante, o cabeça de área. Não existe mais volante, não existe mais cabeça de área. Tanto que todos os chutes do futebol hoje, eles saem exatamente dessa posição do volante, do cabeça de área. Né? O cabeça de área que eu cito é o camisa 5, o que protege a zaga, o que fica na frente da zaga. Né? Ele protege aquela região da meia-lua e na frente da área toda. Ele que cerca aquilo tudo ali. O problema é que hoje os treinadores querem que o marcador, no caso o volante, o cabeça de área, ele saiba sair jogando. Então, o que acontece? O jogador ele não tem como fazer as duas coisas bem. Ou ele é um jogador que sabe sair jogando, ou ele é um jogador que sabe marcar. Ele não é as duas coisas, não tem como ser. No futebol de alto desempenho, qualquer esporte de alto desempenho, não tem como o atleta ser duas coisas. Não existe isso. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra coisa. Né? Na natação, por exemplo, é raríssimo você ter um nadador que nade os 4 nados com perfeição, que seja medalhista nos 4 nados. Se ele fizer isso, ele é um gênio. Né? É igual esse nadador que tinha o Michael Phelps, mas o Michael Phelps ele é um extraterrestre. Né? No geral, em 99% dos casos, o nadador ele não vai ser bom no crawl, na borboleta, na costa e no peito. Não tem como. Ele tem que ser bom, para ele ser de alto nível, ele vai ser bom em uma coisa. Né? É a mesma coisa o corredor, não tem como ele ser bom nos 100 metros rasos e nos 400, nos 500, nos 3.000, nos 10.000, na maratona, não tem como. No esporte de alto desempenho, não. Porque qualquer diferençazinha faz diferença. Então, lateral hoje virou atacante. Então, o lateral ele é ruim marcador, ele não sabe marcar. E o lateral ele é um zagueiro. Né? O goleiro é o camisa 1, o lateral direito é o camisa 2. Ele é o zagueiro que protege o flanco do campo. Só que como hoje em dia os times jogam sem ponta, né? Todos os times do mundo, do planeta, em qualquer lugar do mundo, eles jogam sem ponta. Né? Não existe mais ponta no futebol. Os únicos times que jogavam com ponta era principalmente o time do Brasil. Porque para ser ponta, você tem que ter habilidade, você tem que saber driblar, você tem que receber a bola e partir para cima do lateral, para driblar ele, para ir na linha de fundo e tocar a bola para trás, para servir o companheiro que está chegando de frente para o gol. E essa jogada hoje em dia ela não existe mais, porque ela acabou. O futebol brasileiro hoje é um arremedo do futebol europeu, que é um futebol que nunca jogou com pontas. Por quê? Porque o europeu não sabe driblar.
Simplesmente isso. Não existe um jogador europeu que saiba driblar igual o brasileiro. Não tem aquela malemolência do jogador brasileiro. Não tem aquela dança do jogador brasileiro, né? Tanto que o Brasil é o país do carnaval e do futebol. São duas danças, entende? O ponta era o artista do time, os pontas, tanto direita quanto ponta esquerda. Então, desde Zagallo e Garrincha, que o Brasil joga com pontas abertos, pontas habilidosos, que sabem driblar, que vai para cima do marcador. Né? O Garrincha era 2 para marcar, ele não conseguia. Né? O Garrincha era um gênio. Eu fico vendo aí essas listas, hoje tá a maior modinha, né? Quem são os 5 melhores, não sei o que, blá blá blá. Aí eu fico vendo esses jogadores aí, dando lista dos melhores jogadores do mundo, nenhum deles fala Garrincha. Então quando um idiota desse começa a falar e não tem o Garrincha na lista, é porque o cara é um idiota, né, bicho? O que mais tem no futebol é idiota. Né? O futebol não é um lugar de gente inteligente, decididamente. É lugar de gente burra. Né? Isso é líquido e certo. Né? Sempre foi. É gente mal instruída. É gente sem instrução, sem conhecimento. Né? É uma tragédia. Então, o que acontece? O futebol hoje, o futebol brasileiro virou essa tragédia. Porque não existe mais ponta. O Brasil joga como o futebol europeu, sem ponta. Né? Joga com 2 jogadores, que é os falsos. Aí tem os falso 9. O futebol hoje tudo é falso. Né? É o falso ponta, é o falso 9, é o falso volante, o goleiro tem que jogar na linha, o lateral tem que atacar. Aí vira essa coisa que nada é nada. Né? Todo mundo faz tudo, mas ninguém faz nada. Aí o atacante chega na cara do gol 10 vezes para fazer um gol. E é isso, é terrível. Aí o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo. E aí o Zenzo aí acha que o Messi é o gênio. Mas o cara joga no meio de um tanto de cabeça de bagre. Né? Aí vai ser mesmo. O Messi é um jogadorzinho bom, é um bom jogador. Né? Não tem nada de genial. Joga o mesmo futebol, sempre jogou o mesmo futebolzinho, com aquela perninha esquerda dele. A direita não serve para nada. Né? Não sabe fazer um lançamento, não sabe dar um chute de direita, não sabe dar um chute de trivela. Sempre aquela chapinha dele de esquerda, sempre a mesma coisa, sempre chuta do mesmo lugar. Né? O futebol dele é aquele futebolzinho de sempre. Eu já assisti vários jogos dele ao vivo e observei muito. É um jogador comum. É um bom jogador que tem bons fundamentos, um bom domínio de bola, tem velocidade, né? E um bom arremate no gol, mas sempre da mesma forma. O Cristiano Ronaldo eu acho melhor do que o Messi, porque o Cristiano Ronaldo ele tem um melhor arremate. Ele pelo menos ele chuta com a direita e chuta com a esquerda, né? E chuta muito bem. Mas aí é isso, né? O Brasil vai ficar 1000 anos sem ganhar nada. Porque quer julgar futebol europeu contra o europeu. Não vai ganhar. Né? Não vai ganhar. E eu vejo, pode mudar treinador, pode fazer o que você quiser. O que eles vão tentar é trazer um treinador da Europa para ver se ganha. Né? Mas não vai ganhar. Não tem como. Eu fico vendo, por exemplo, o Real Madrid. Real Madrid é o melhor time do mundo. É um time comum, poxa. Eu fico olhando os jogos, é um time comunzão. Eu assisti o jogo agora recente, Real Madrid e Stuttgart. O Stuttgart é um time, é como se fosse... O futebol europeu é o seguinte, tem meia dúzia de times, uns 3 que chegam sempre nas finais, e só o resto é só figurante. É igual um campeonato carioca, um campeonato mineiro, um campeonato gaúcho. Né? Tem 2 times... No Paulista tem 2, 3, 4 times no máximo, o resto é figurante. É igual o Campeonato Espanhol, tem 2 times e o resto é figurante. Né? Aí eles nadam de braçada, né? Porque o Real Madrid é uma seleção.
mas uma seleção de jogadores que é tudo muito mais ou menos. Então o futebol hoje é o que eu digo, futebol quem em terra de cego, quem tem um olho é rei. É isso aí. Esses jogadores, igual esse Endrick, que eles falam, o Endrick, é um jogador comunzaço. Não sabe driblar, ele tem velocidade, só isso. Né? Tem até um bom chute, mas um jogador muito atabalhoado, né? Trombador. Cara, você vê que o cara não tem habilidade. No Real Madrid, o jogador melhorzinho que eu vejo lá, que tem mais técnica, é o Rodrigo. Né? O Vinícius Júnior, né? O Vinícius, eu acompanho ele desde a Copa São Paulo, que eu vi ele jogar pelo Flamengo. Você vê que ele é um bom jogador, mas não tem nada demais, né? Lá na Copa São Paulo, a primeira vez que eu vi ele jogando, na Copa São Paulo de Júnior, eu vi que ele era bom jogador, ele era melhor do que os outros. Mas é aquela coisa, né? A perna esquerda do cara é cega, o cara joga na ponta esquerda, mas a perna esquerda dele é cega. Ele vai dar um passe para dentro da área, ele tem que meter uma trivela lá para dentro, né? Sem direção, na força. Ele não consegue levar a bola lá na linha de fundo e meter ela de esquerda na cabeça do atacante, ou né, melando lá no meio. É um jogador limitado. E aí ainda tem essa moda de inverter, né? Você põe um destro na esquerda, um canhoto na direita, aí vira uma tragédia. Porque os caras não sabem, né, utilizar as duas pernas, nem o melhor do mundo, que é o Messi, não sabe. Aí como é que um jogador desse vai saber? Né? Então, para mim, por exemplo, que vi, eu sempre fui ao campo, sempre joguei futebol profissional. Então, eu via, por exemplo, aqui no time do Cruzeiro, desde a época que tinha Hilton Oliveira e Natal na ponta, né? O Brasil, que tinha vários pontas muito habilidosos, né? Aqui no próprio Atlético Mineiro tinha o Éder, né? Que jogava na ponta esquerda. O Cruzeiro, que foi da época áurea do Cruzeiro, tinha o Joãozinho e o Jairzinho. Pô, era sacanagem. Né? Você tinha o Joãozinho na ponta esquerda e o Jairzinho na ponta direita. Poxa, então aí hoje eu vejo esse jogo aí de o cara é destro, joga na ponta esquerda. Poxa, mas dá preguiça de assistir, pelo amor de Deus, é muito ruim. O cara não sabe dar um drible, é só correria e aquelas trivela para dentro da área, na grila, né? No Deus nos acuda. Aí essa tristeza. Futebol hoje é uma tristeza, né? Aí você vê lá o Real Madrid vai jogar com aqueles timinhos da Espanha lá, pô, é sacanagem, não tem como. É igual o Cruzeiro jogar com o Uberaba, com o Uberlândia, com o Araguari, é a mesma coisa. Os caras fazem uma seleção, que é o Real Madrid, pega aqueles timinhos lá do Campeonato Espanhol, 4x0, 3x0 lá, que o Messi fazia, que é tanto de gol, né? E o Cristiano Ronaldo. Pô, mas é uma pelada, não dá. A própria Champions League, esses outros times, tirando o Real Madrid, o Barcelona tá numa água danada, né? Tirando o Real Madrid, aqueles times da Inglaterra que são bons agora, porque até pouco tempo atrás não valia nada nenhum deles. Aí você tira o Real Madrid, o Bayern, né? O time de campeonato francês não vale nada. Né? O próprio campeonato italiano acabou, né? Juventus, Milan, Internazionale. Então não tem futebol hoje. Futebol hoje é uma desgraça, velho. É uma pena, entende? Acabaram com o futebol. E o time do Brasil, em vez de jogar o futebol brasileiro, com os pontas habilidosos. E o pior é o seguinte, os técnicos nem para se tocar, fazer alguma coisa diferente, né? Hoje, por isso que o lateral ele vai muito pro ataque, porque não tem ponta. Ele pode ir embora mesmo, o lateral virou o ponta, né? Mas o lateral ele tem um problema, ele não sabe driblar também. Então ele não vai lá na linha de fundo para tocar essa bola para trás, que é a principal jogada do futebol, ninguém faz. Quando ele chega no bico da área, ele joga de grila lá para dentro da área. Então o futebol é a mesma coisa, você viu um jogo, você viu todos. Todos jogam da mesma maneira. Então vira essa salada, né? O volante, como o lateral vai muito, o volante tem que ficar nas laterais, aí o chute é tudo de frente para a área. Eles chutam da linha da grande área, a maioria dos chutes. E os atacantes que chegam na cara do gol, né? Esse jogo mesmo que eu vi,
Real Madrid, Stuttgart, eles chegaram, os atacantes do Stuttgart, eles chegaram no primeiro tempo, eles chegaram 3 vezes na cara do gol, mas só o atacante e o goleiro. E eles chutam para fora, não conseguem, ou chuta em cima do goleiro. O goleiro é muito bom, né? Aquele Courtois. Para mim é o melhor goleiro do mundo que tem hoje. Mas se você tá sozinho com o goleiro não tem a mínima chance. Né? Qualquer coisinha que você faz, você balança, ele vai sair para algum dos lados, você sai, você tira a bola e faz o gol, pô. É a coisa mais fácil do mundo, você fazer um gol no mano com o goleiro, é impossível o goleiro pegar. Nem se for o Homem-Aranha. Mas os caras conseguem errar. Ou chuta para fora ou chuta em cima do goleiro. É terrível, o futebol hoje é terrível de assistir. Eu não dou conta. Toda vez que eu falo, pô, será que eu vou assistir esse trem? Aí você vai aquela... Sinceramente. Então a seleção brasileira não vai ganhar nada, nunca. Né? Porque quer jogar futebol europeu contra o europeu. Então não vai conseguir. Né? A esperança deles agora, mandar o Dorival Júnior embora, vai trazer um treinador europeu, aposto. Eu aposto 1000 contra 1. Para ver se faz alguma coisa. Mas não vai adiantar. Se usasse pelo menos a imaginação, tipo assim, vamos inverter os pontos, será que eles conseguem um jogador de seleção que joga na ponta esquerda, será que ele consegue jogar na ponta direita? É o mínimo que um atacante tem que fazer, né? Jogar na outra ponta. Né? Se o cara é destro, será que ele não consegue jogar na ponta direita, dar um drible, partir para cima, ir lá na linha de fundo, tocar essa bola para trás? Né, confundir a marcação, inverter os pontas. Né, você vê na Copa de 70 como que aquele time jogava, que time inteligente, né, todo mundo cobria todo mundo, ia faltando os espaços, eles iam cobrindo, o Jairzinho ia para a ponta esquerda, aquele último gol contra a Itália, né, aquele é um gol de enciclopédia, aquele gol. Você tem que ver aquilo 1000 vezes. O Enzo, ele não entende aquilo. Né? Aquela final da Copa de 70, aquele jogo foi jogado meio-dia, né? No sol do México. Quem já foi ao México sabe o tanto que é quente aquele lugar. Ali já era o final do jogo, já estava 3-1 para o Brasil. O que acontece? O Tostão rouba essa bola lá na ponta direita do ataque da Itália, na lateral esquerda. Ele toma a bola do ponta. O Tostão era o centroavante, para quem não sabe. Ele toma a bola do ponta direita da Itália, rola a bola para o Piazza, que o Piazza era o volante no Cruzeiro. Na seleção ele jogava de quarto zagueiro. O Piazza dá essa bola no Gerson, volta no Clodoaldo. O Clodoaldo dribla 4, solta essa bola na esquerda para o Rivelino. O Rivelino tinha voltado também. Como o espaço do Rivelino, o Rivelino era meia, estava jogando de ponta esquerda, mas é canhoto jogando na ponta esquerda, que é o correto. Aí o que acontece? Como ele voltou, o Jairzinho ele foi para lá, ele foi para a ponta esquerda, no lugar do Rivelino. Ele é a ponta direita, o Jairzinho. Ele deslocou para a ponta esquerda. O Rivelino toca a bola para ele lá na ponta esquerda. Como ele deslocou para a ponta esquerda, ficou uma avenida, o Carlos Alberto subiu, porque estava vazio lá. Quando essa bola chega lá no Rivelino, o Tostão já voltou, ele já está lá na cabeça da área de novo. E aí o Jairzinho corta para o meio, né, traz a bola para o meio, que ele é destro, né, ele traz para o meio. Sempre o destro ele traz para o meio, sempre. Ele traz para o meio, serve o Pelé, que só rola e o Carlos Alberto vem e pimba, faz aquele golaço. Um golaço, né? Mas isso são coisas que acontecem dentro do jogo. Não é uma coisa que tem que fazer sempre, igual o lateral tem que subir sempre. Isso é uma desgraça, velho. Aí hoje em dia eles falam assim, o time não tem padrão de jogo. Mas o time não pode ter padrão de jogo mesmo, não. Véio. Se o time tem padrão de jogo, ele fica fácil de você marcar o time, pois ele tem um padrão de jogo. E esse é que é o mal do futebol hoje em dia. Todo time tem padrão de jogo. Isso é uma desgraça. Você fica olhando aquele troço, é a mesma coisa sempre. O futebol é a mesma coisa. Você assistiu um, você assistiu todos. É o lateral subindo e descendo, sem parar, sem parar, sem parar. Não tem ponta, né? Não pode ter, porque o lateral sobe e desce sem parar. Então, se não tem ponta, o lateral pode ir, porque ele não tem ninguém para marcar. Né?
E aí os atacantes é dois invertidos, né? O destro na esquerda, o canhoto na direita, eles trazem tudo o jogo para o meio, vira tudo embolado ali no meio. Não tem cabeça de área, então ninguém marca ninguém, porque o cara é volante, mas ele não sabe marcar, ele sabe sair com a bola, ele é um meia que joga de volante. Aí o chute sai todo dali de frente da área, da meia-lua, dali de frente. E aí vira aquele bololô ali no meio, e os caras errando gol, né? Toda hora errando gol, é uma tragédia. Futebol hoje é uma tragédia. É horrível, horrível de assistir. Terrível. Mas é isso aí. Até mais.